Gênesis capítulo 19, versículo 12. Gênesis 19, versículo 12. Estaremos lendo por enquanto apenas até o versículo 17, mas como eu disse, incentivo vocês a ler depois, meditar em todo o capítulo 18 e 19 de Gênesis, para um melhor entendimento. Gênesis 19, versículo 12, onde está escrito: Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Amém. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Meus queridos irmãos, nós somos lembrados nos escritos do Novo Testamento que histórias como essa que nós acabamos de ler, histórias do Antigo Testamento, elas são figuras que, por exemplo, como em 1 Coríntios 10, versículo 11, foram escritas, foram preservadas para nós, preservadas pelo Senhor, no que chamamos de Escritura Sagrada, e são de fato Escrituras Sagradas, foram preservadas para nossa advertência. Então, por exemplo, Paulo vai dizer isso escrevendo aos Coríntios, dizendo que as histórias do Antigo Testamento, que são verídicas, que são histórias que aconteceram mesmo, o Senhor as preservou para nós, preservou para que chegasse até nós, histórias como essa aqui, ocorrida há cerca de quase 6.000 anos atrás, mas que o Senhor preservou porque foram escritas para a nossa advertência. Isso, por exemplo, Paulo declara escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 11, na primeira epístola aos Coríntios 10, 11, o autor de Hebreus, no capítulo 8, versículo 5, ele diz que estas histórias servem de exemplo e que são sombra de coisas celestiais. Portanto, são histórias literais, mas que são sombras de coisas celestiais, né? De acontecimentos, são acontecimentos que de fato ocorreram, mas dos quais nós tiramos ensinamentos espirituais, ensinamentos para a nossa vida, para que não venhamos cometer os mesmos erros que foram cometidos. Então, estas histórias do Antigo Testamento, elas precisam, nós precisamos extrair delas ensinamentos, porque claramente a palavra nos ensina no Novo Testamento que não somente foram escritas para a nossa advertência, como também são exemplo e sombra de coisas celestiais. E nesse texto que nós lemos, que é o trecho de uma conhecidíssima história da destruição de Sodoma e Gomorra, e o personagem aqui na história é Ló e sua esposa e duas filhas, e vocês devem se lembrar que Ló era sobrinho de Abraão, e o Senhor havia revelado a Abraão que destruiria as cidades de Sodoma e Gomorra. Porém, o sobrinho de Abraão, Ló, morava em uma delas, em Sodoma, e havia ido para lá
numa escolha que ele fez errada, quando Abraão disse a ele: escolhe para onde você for, porque os pastores dos rebanhos de Abraão estavam brigando com os pastores do rebanho de Ló, ambos haviam prosperado muito, e para evitar essas brigas, Abraão disse: se você for para um lado, eu vou para o outro, escolhe para onde você quer ir. E Ló escolheu segundo a aparência, ele escolheu segundo a vista, ele viu lindas campinas na direção de Sodoma e Gomorra e foi para aquela região. Porém, os que habitavam naquela região eram homens ímpios, homens muito maus, homens perversos, homens promíscuos. E Ló, mesmo assim, foi habitar naquela região, porque achou uma região linda, mas, no entanto, a palavra nos ensina que Ló se manteve um homem justo, porém aflito de alma. Isso está revelado, inclusive, no Novo Testamento, quando na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículos de 7 a 9, para quem quiser conferir depois, Pedro nos diz em 2 Pedro 2, 7 a 9, que Ló era justo de fato, mas se afligia por estar no meio daquelas pessoas ímpias, né? E o Senhor revelou a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra, toda a cidade, com todos os habitantes, por conta da grande impiedade daquela cidade, dos pecados terem se acumulado naquela cidade, chegado a um ponto intolerável pelo Senhor. E então Abraão se lembra de Ló, e intercede por Ló, e vocês devem se lembrar dessa oração de Abraão: mas Senhor, se houverem 50 justos na cidade, o Senhor mesmo assim vai destruir a cidade por causa dos ímpios que nela habitam? E o Senhor disse: não, se houver 50 justos, por amor dos 50 justos, eu não destruirei a cidade. E Abraão então foi descendo os números, né? E se houverem 40? E se houverem 30? E se houverem 20? Ele termina com 10. E se houverem 10? Não fique irado comigo, eu só vou te perguntar mais essa vez. E se houverem 10 justos? O Senhor ainda assim vai destruir a cidade? E o Senhor disse: se houverem 10 justos, eu não destruirei a cidade, por amor dos 10. Só que não tinha nem 10 justos naquela cidade, só tinha um, que era Ló, só um. Então o que o Senhor faz? Manda anjos, que são esses dois, que no versículo de número 15 são mencionados como anjos, mas no versículo de número 12 são mencionados como homens, porque eles tinham assumido uma aparência humana, de homens. Então tinham ido à casa de Ló, para livrar a Ló. Há outros detalhes aqui que não dá tempo de eu contar, por isso que eu peço que você depois leia novamente Gênesis 18 e 19, porque tem grandes ensinamentos aqui para nós. E o que o Senhor quer nos mostrar aqui é que o que aconteceu com Sodoma é uma pequena amostra, irmãos, da ira de Deus, que em breve virá para o mundo inteiro. O Senhor nos advertiu que às vésperas da sua vinda, o mundo todo teria se corrompido. Pouquíssimos justos haveria sobre a terra. Não que haja alguém que verdadeiramente seja justo aos olhos de Deus, porque a palavra diz que não há justo sobre a terra que nunca peque. Mas homens que ainda são tementes a Deus e que mesmo pecando se arrependem e querem andar em novidade de vida, que são justificados pela fé em Cristo Jesus. Pouquíssimos haveria, e nós sabemos disso. Nós estamos testemunhando esses dias, aonde o Senhor nos advertiu que os últimos dias seriam como não somente os dias de Noé, mas como nos dias de Sodoma também. E nós precisamos atentar para isso. Nós estamos muito perto da ira de Deus que virá não somente agora sobre 2 cidades, mas sobre todo o mundo, porque em todo o mundo há impiedades até piores, eu creio, do que as que aconteciam em Sodoma e Gomorra, queridos irmãos. E assim como o mundo inteiro já foi destruído à água pelo dilúvio, a palavra declara que agora será a fogo, semelhante ao que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Por isso eu digo que o que aconteceu em Sodoma e Gomorra é uma pequena amostra do que vai acontecer muito em breve no mundo inteiro. Mas eu tenho uma boa notícia para cada um de nós. O Senhor não nos destinou para a ira.
O Senhor não quer que nós estejamos aqui quando esse mundo for queimado a fogo. Esta é a ira de Deus. E a palavra nos declara que o Senhor nos livrará da ira. Porém, a palavra também nos ensina que antes da ira virá uma grande tribulação. Que para muitos já começou, irmãos, em muitas partes do mundo. Está sendo cada vez mais difícil sermos de fato justos em Cristo Jesus, andarmos em retidão, dizermos não para o pecado. Aqueles hoje que são do bem são perseguidos, e os que são do mal são exaltados, são elogiados, honrados. E quem anda corretamente é zombado, ridicularizado. Então nós estamos vivendo esta realidade, mas assim como o Senhor livrou a Ló, que vivia em tribulação em Sodoma, por conta da impiedade daqueles que o rodeavam, da mesma forma, o Senhor há de nos livrar no dia da vinda do Senhor. Quando o Senhor Jesus vier, o Senhor nos levará ao seu encontro nos ares, e assim como enviou anjos para tirar Ló daquela cidade, a palavra diz que ele dará ordem aos seus anjos para nos livrar também. E aprendemos aqui, irmãos, com essa breve mostra do que virá, 3 importantíssimas lições para esses dias finais. E a primeira delas está do versículo 12 ao 14, aonde assim nos diz a palavra de Deus. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. O que aprendemos aqui, irmãos, é que a partir do momento em que temos a revelação do que virá, de que sabemos que aqueles que estão no pecado sofrerão terrivelmente pior, suas almas estarão condenadas para toda a eternidade. Se nós sabemos disso, nós não podemos nos calar. E esse é o primeiro ensinamento que aprendemos aqui. Nós não podemos guardar isso para nós. Não podemos ser egoístas. Temos que alertar, começando pelos nossos familiares. Os nossos familiares precisam saber não somente das coisas que já estão sobrevindo ao mundo e que foram profetizadas há milênios e que estão agora acontecendo quase que todas ao mesmo tempo, para chamar a nossa atenção a respeito do juízo que virá a esse mundo. Nós estamos às vésperas do que aconteceu no dilúvio, irmãos. Só que desta vez será muito pior ainda. Será a fogo, como diz a palavra, tudo será consumido. E o Senhor fará novos céus e nova terra, onde habitará a justiça para sempre, e nós lá habitaremos para sempre com o Senhor. Mas se realmente nós temos o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo nos enche de amor, de compaixão, de misericórdia, para que nós não guardemos esta verdade para nós, mas venhamos compartilhar a todos quanto pudermos, começando com aqueles que amamos. Ló contou aos seus genros que estavam para se casar com suas filhas, e o resultado foi que seus genros zombaram de Ló, não lhe deram crédito. E evidentemente qualquer outra pessoa a qual Ló deu esse alerta, essa advertência, também não lhe deu crédito. Mas seja como for, que venhamos fazer a nossa parte, porque a palavra nos adverte. Se você quiser depois leia, não vou ler agora porque o tempo não permite, mas depois você pode meditar em Ezequiel capítulo 3,
versículo 18 e 19, que nos adverte de que se nós estivermos vendo alguém indo para a perdição, andando em pecado, e não advertirmos essa pessoa irá perecer no seu pecado para sempre. Mas o sangue dela, e aí o texto fala o sangue, porque no Antigo Testamento sangue é chamado de vida, a vida está no sangue. Então a vida desta pessoa será requerida das nossas mãos, de nós. Isso é muito grave. Será que nós já alertamos, pelo menos os nossos familiares? Será que alertamos nossos vizinhos? Será que lembramos a eles que um dia eles vão prestar contas com Deus de suas vidas? A nossa parte temos que fazer. Em Ezequiel 3, 18 e 19 é dito a respeito do ímpio. E nos outros dois versículos, 20 e 21, é dito a respeito daquele que um dia foi justo, que andou na justiça e que depois se desviou. E é dito, a esse você também tem que advertir. A esse também. Ou seja, porque às vezes nós não falamos de Jesus para alguém que um dia já foi evangélico, porque concluímos o seguinte, ele já conhece a palavra. Não tem nada que eu diga que ele não saiba. Porém, Deus quer nos usar para que essa pessoa seja alertada mais uma vez, e talvez mais outra vez, e quem sabe na terceira vez, ela desperta e volta para o caminho do Senhor, se arrependendo de seus pecados. Portanto, não podemos deixar de compartilhar a palavra de Deus. Paulo, por exemplo, durante todo o seu ministério, levou isso muito a sério. E a prova disso é que quando ele se despede dos anciãos de Éfeso, aqueles que ele havia consagrado para pastorear as igrejas em Éfeso, Éfeso era uma grande cidade, uma das maiores cidades do Império Romano, e Éfeso, nela, Paulo ficou pelo menos por 2 anos ensinando naquela cidade, muitas igrejas, muitas congregações se formaram ali, e para cada uma delas havia alguém responsável para o pastoreio, como aqui é o pastor Tom, por exemplo. E Paulo chama todos os pastores a Mileto, onde ele estava, para lhes dar uma instrução final. Que lindo que é esse capítulo de Atos, capítulo 20, onde Paulo dá essa instrução aos pastores, que estavam pastoreando em Éfeso, e na conclusão, nos versículos de número 26 e 27, ele declara: estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Por que Paulo estava com a consciência tranquila? Porque ele advertiu a todos a respeito do pecado, a respeito da justiça, a respeito do juízo. O nosso papel é falar. Convencê-los disso é papel do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence de pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel é falar de Cristo. Isso Paulo fez muito bem. É um exemplo a ser seguido. Mesmo correndo riscos como ele correu, ele continuava cumprindo a sua missão. Por quê? Porque ele sabia que se ele não abrisse a sua boca, o Senhor iria requerer dele. Por isso ele dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Se não pregar, e amados, por que a palavra é Evangelho, boa nova? Porque há uma má notícia. Há uma má notícia que muitos não sabem. Naquele tempo sabiam, mas hoje a cultura que dominou o mundo, a cultura do entretenimento, do conforto, faz as pessoas se esquecerem que um dia vamos morrer. E naquela época, irmãos, as pessoas morriam muito jovens. Era muito difícil alguém chegar aos 50 anos de idade, por exemplo. Hoje em dia, no Brasil, acho que é 70 a 75 anos, em média, no mínimo, que uma pessoa costuma viver, mas naquela época não. E então as pessoas conviviam com a ideia da morte de um modo muito presente. Muitos bebês morriam assim que nasciam. Muitas mães morriam no parto.
sabe? Então, a morte era algo muito constante na vida das pessoas, muito mais do que é hoje, muito mais do que é hoje. Então havia um temor maior que hoje já não há. As pessoas hoje vivem como se não fossem morrer. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista sobre um assunto, e uma das pessoas que estava ali naquela entrevista disse: eu tenho a esperança de que ainda vão descobrir algum medicamento que vai prolongar a minha vida até mais de 120 anos de idade. Então ele não está nem preocupado com a morte, porque ele acha que vai aparecer um elixir, né, da longevidade, e ele não vai ter que se preocupar com isso. Então, qual é a má notícia? Nós não vamos ficar aqui para sempre, irmãos. E depois da morte vem o juízo. Aos homens foi dado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo, nos diz a palavra de Deus claramente. O juízo. E ninguém escapa do juízo de Deus, irmãos. Ninguém. A não ser um, que nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. E qual é a boa nova? A boa nova é que Deus nos amou a tal ponto que Ele deu o seu Filho unigênito, o justo, o perfeito, o santo dos santos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos que compartilhar essa boa nova. Olha, você vai morrer, mas se você se converter a Jesus, como Ele mesmo disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta é a boa nova. E nós não podemos deixar de compartilhar isso com os nossos irmãos. Paulo anunciava todo o conselho de Deus. Lendo as epístolas, nós vemos isso. Hoje pela manhã, inclusive eu fiz a leitura de um desses trechos onde Paulo, ele nos adverte do pecado e nos ensina o caminho que devemos andar, como chegando aqui, eu vi o pastor Tom fazendo também, nos ensinando do comportamento que devemos ter, se somos de Cristo. E isso é algo, amados, que acontece, eu não vou dizer naturalmente, porque é obra do Espírito Santo, então é algo que acontece sobrenaturalmente em nossas vidas, desde que nós não venhamos resistir ao Espírito Santo. Desde que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo, quando Ele nos chama para meditar na palavra, quando Ele nos chama para orar, quando Ele nos chama para congregar, e nós resistimos. O Senhor está nos chamando para fazer o que é certo, para fazer o bem, a nós mesmos inclusive, ou a alguém, e nós resistimos ao Espírito Santo. E com isso vamos entristecendo, e por isso Paulo nos advertiu: não apagueis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Então eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras porque sou salvo em Cristo Jesus. Esta é a graça de Deus. Ele nos deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, em primeiro lugar, o que nós aprendemos aqui, com esta história que foi escrita para nos instruir a respeito do fim, é uma pequena amostra, um resumo do que está por vir. Ló passou por uma grande tribulação. Inclusive, quando os anjos entraram na casa dele, se você ler depois o capítulo 19 com mais atenção, você verá isto, que Ló, da aflição que Ló passou quando aqueles anjos entraram em sua casa. E essa foi a grande tribulação de Ló, e todo o tempo que ele passou em Sodoma foi uma tribulação também. Mas antes que viesse a ira, o Senhor enviou o livramento a Ló, porque Abraão intercedeu por ele. Eu tenho uma boa notícia para nós. Sabem o que Jesus está fazendo nesse momento? A palavra diz que Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Intercedendo por nós. E é por isso, apenas por isso,
que esse mundo ainda não foi destruído. Por isso o Senhor nos chamou de sal da terra. O sal, naquela época, preservava os alimentos. Numa época que não havia geladeira, muito menos freezer. O sal era usado para preservar os alimentos, as carnes, por exemplo. E nós somos o sal da terra. Esse mundo só não foi destruído ainda porque estamos salgando a terra. Mas o Senhor mesmo advertiu: se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens, nos advertindo de que não podemos deixar de sermos cheios do Espírito Santo, de termos a luz de Cristo brilhando em nós. Em segundo lugar, no versículo 17, nós temos aqui uma advertência muito importante. Na primeira coisa que os anjos dizem para Ló, quando o tiram fora da cidade. E a frase é a seguinte: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. Guarde isso. Escapa-te por tua vida. Esse é o segundo grande ensinamento que não podemos esquecer. A salvação é individual. Individual. Eu não posso me escorar nas orações da minha esposa, nos devocionais que ela faz, na vida cristã que ela tem. Eu preciso ter vida com Deus. Eu preciso orar. Eu preciso meditar na palavra. Eu preciso buscar o Senhor de todo o meu coração. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso obedecer o Senhor. Eu prestarei contas da minha vida, e ela da dela, e cada um de nós de si mesmos. E nós não podemos esquecer isso. Deus é Pai de quem se converte a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Pai, não tio, não avô. Então Deus não tem netos. Eu sou filho de Deus, mas o meu filho tem que se tornar um filho de Deus, porque Deus não tem netos. Não é porque o papai é salvo que eu estou salvo porque o meu pai é salvo. Não. Os meus filhos, Felipe e Gabriel, têm que andar em Cristo. Têm que se converter a Cristo de todo o coração e nele permanecer, para que sejam salvos. E nós não podemos esquecer disso. Porque às vezes nos escoramos na salvação de um familiar e pensamos assim: se o meu marido é tão espiritual assim, eu também estou guardado pelas orações dele, estou também salvo. Não, e vice-versa. E o mesmo em relação aos filhos, aos irmãos, aos sobrinhos, aos primos, aos avós, a todos. Cada um de nós temos que nos converter a Cristo de todo o nosso coração. E foi isso que Ló ouviu daqueles anjos: escapa-te por tua vida. Por tua vida. A esposa de Ló, vocês conhecem a história, ela olhou para trás. Se nós continuássemos lendo aqui, versículos 18 em diante, nós chegaríamos nesse ponto, mas eu só não me alonguei mais porque o foco está aqui, entre o versículo 12 e o 17. Mas a esposa de Ló olhou para trás. E vocês sabem o que aconteceu. Ela pereceu na destruição da cidade, se transformando numa estátua de sal. Para advertência nossa, para advertência das nossas vidas. Então, ainda que nós tenhamos tido sal, o Espírito Santo, se olharmos para trás, pereceremos. Então, se em primeiro lugar nós temos que advertir as pessoas que nós conhecemos do risco que elas correm de perdição e de que há salvação em Cristo, e essa é a boa notícia, e tudo o que elas precisam fazer é crer em Jesus de todo o coração. E crer de todo o coração não é apenas acreditar que Jesus existiu. Crer é também confiar nele para a nossa salvação. E se realmente nós cremos, nós vamos obedecer o que ele ensinou. Não vamos desprezar o Senhor. Se realmente eu creio que Jesus morreu por mim,
sofreu por mim, me amou até o fim. Como que eu posso desprezar ao Filho de Deus? Ora, se alguém desprezar o meu filho, terá minha honra? Claro que não. Se alguém desprezar o meu filho, terá a minha ira, não a minha honra. E qualquer um de nós que desprezarmos o Filho de Deus, experimentaremos a ira de Deus. Por isso a palavra declara no Salmo 2, o Salmo 2 é um salmo profético que está acontecendo nos nossos dias, as nações todas se unindo contra o Senhor e o seu ungido, contra a moral judaico-cristã, contra o Antigo e o Novo Testamento, todas as nações se unindo para nos impor pautas contrárias à moral que nós seguimos e que aprendemos com Deus na sua palavra. O Salmo 2 está se cumprindo e esse salmo diz que nesse tempo do fim, o que nós temos que fazer? Beijar o filho, diz a palavra. Beijai o filho para que não se ire. Beijai o filho para que não se ire. E ao invés disso, o que estão fazendo? Zombando de Jesus. Ridicularizando Jesus. Fazendo inclusive vídeos onde Jesus, por exemplo, é colocado dentro de um prostíbulo. Por exemplo, no ano passado, o colocaram num desfile de escola de samba, sendo escorraçado, né? Não é? Então, é por isso que a ira de Deus vem, irmãos. Por isso a ira de Deus vem. Mas o mesmo Salmo 2 diz que o Senhor olha do seu alto e sublime trono e Ele vê esse intento das nações se unirem contra Ele, contra o seu ungido, e sabe qual é a reação do Senhor? Ele ri e zomba dessas pessoas que querem fazer isso. Então não tenha medo da nova ordem mundial. Deus está no controle. E está deixando eles seguirem com seus intentos, mas Deus está rindo de tudo isso, porque Ele nunca perdeu o controle da história, irmãos. Nunca. E haverá o momento do basta. E quando chegar essa hora, aqueles que estiverem em Cristo estarão seguros. Aleluia. E amados, esse é o terceiro e último ponto que nós vamos ver agora. Logo após os anjos dizerem, escapa-te por tua vida, eles acrescentam, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte para que não pereças. Queridos irmãos, se em primeiro lugar nós temos que advertir as pessoas do juízo que virá, da ira de Deus, e de que se eles morrerem no pecado, estão perdidos para sempre, mas que Jesus é a salvação. E se em segundo lugar nós temos que estar nele, nós temos que nos lembrar que a salvação é individual. Em terceiro lugar, nós nos lembramos que o nosso refúgio é Cristo, irmãos, é Cristo. Vocês se lembram que eu comecei dizendo nessa mensagem que os escritos do Antigo Testamento são histórias reais com ensinamentos espirituais. Então, quando a palavra diz aqui, escapa-te por tua vida, acabamos de ver o que significa, é a salvação da alma. E quando a palavra termina no versículo 17 dizendo, escapa lá para o monte, não é que nós tenhamos que ir para a Serra da Mantiqueira, ou para qualquer outra serra que exista, para um lugar alto, para escapar do que está por vir. Irmãos, a palavra diz que o que está por vir virá no mundo inteiro. Sabem por que a grande tribulação é chamada de grande? Não é apenas por causa da intensidade. Porque tribulação intensa, vários dos nossos irmãos no mundo têm passado desde sempre, como o justo Ló, por exemplo. Mas é grande porque é no mundo inteiro. E não haverá onde se esconder. Me desculpem se eu estou aqui trazendo uma má notícia para alguém.
Eu cheguei a essa conclusão, irmãos, eu posso dizer para vocês, conclusão inequívoca, não há onde se esconder. Não tenho nada contra quem tem condição financeira para ter uma chácara, um sítio fora da cidade. Quanto mais ermo o local, melhor. Eu gostaria de viver assim. Eu amo a criação de Deus, a natureza, como eu gosto da natureza, é maravilhoso. O ar puro, o verde, o campo, é maravilhoso. Porém, irmãos, não há mais lugar seguro para se esconder. Não há. Em nossa igreja lá em São Gonçalo, um querido irmão comprou um local e nós fomos lá conhecer. Local bem afastado, 2h30. A gente teve que viajar para chegar lá, no meio do mato mesmo. E fomos lá, e ali tinham 2 casinhas construídas naquele local grande. É um local bom para se esconder? É um local bom para se esconder. Mas se quiserem nos descobrir, nos encontram. Chegando em casa, eu fui no Google Maps e eu descobri lá o local, olhando a foto de satélite das árvores ali. Aí eu mandei e falei para ele, aqui meu irmão, a sua casinha está aqui. Eu encontrei lá no Google Maps. O Google Maps, que todos têm acesso. Imaginem as ferramentas, né, tecnológicas que os governantes do mundo têm, que o cidadão comum não tem acesso. Se nós conseguimos encontrar locais pelo Google Maps, imaginem aqueles que estarão no governo do anticristo nos perseguindo, irmãos. Então tem onde nos escondermos? Fisicamente não, mas espiritualmente sim. E é isso que nós não podemos esquecer, irmãos. É lamentável que muitos interpretam literalmente o escapa lá para o monte. Ah, Deus quer que eu vá escapar, eu vou lá para Teresópolis. Teresópolis é um lugar ótimo, eu gostaria de morar em Teresópolis. Talvez o meu filho Felipe, que deve se casar no que vem, mora em Teresópolis. E tem todo o meu incentivo. Mas porque é um lugar muito bom de se viver. Agora, o escape lá para o monte vai nos livrar da perseguição à nossa fé? Não, irmãos. Não. O nosso único refúgio é Cristo, queridos irmãos. É o Senhor. E nós encontramos aqui no versículo 17, depois do escapa-te por tua vida, em primeiro lugar, que é para Ele que nós temos que olhar, porque a palavra diz, não olhes para trás de ti. Então, se não é para mim olhar para trás, é para mim olhar para onde? Para Cristo, para frente, para o alto. Dele vem o socorro do Senhor. Amados, eu não tenho dúvida que nesses dias finais, nós experimentaremos milagres extraordinários. E eu não estou apenas me referindo à questão de cura, de libertação. Estou me referindo também a milagres, por exemplo, de perseguidores estarem do nosso lado e não nos enxergarem, de ficarmos invisíveis aos olhos dos nossos inimigos. Deus é poderoso para isso. Mas a quem Ele vai livrar? Aquele que se refugiar no esconderijo do Altíssimo. E esse esconderijo do Altíssimo é Jesus Cristo, queridos irmãos. O Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22, diz: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. É para Cristo que temos que olhar, para Jesus que temos que olhar. E quantos estão desviando os olhos de Jesus? E em segundo lugar, aqui dentro desse terceiro e último ponto, de que o nosso refúgio é Cristo, somos lembrados que não somente temos que olhar para Ele, mas que também para Ele devemos correr, nos apressar. É dito aqui, não pares em toda esta campina. A campina era muito bonita, lembram-se que eu disse que Sodoma foi escolhida por Ló por ser um lugar lindo? Era tudo muito bonito ali, porém, Ló não podia parar.
Ele tinha que correr na direção daquele monte, sem olhar para trás e sem parar por um instante sequer para descansar. Ele tinha que sair rápido, porque a destruição era iminente. E isto nos ensina algo muito importante, queridos irmãos, que eu creio que o autor de Hebreus tinha em mente, quando ele, escrevendo aos Hebreus no capítulo 12, versículos 1 e 2, disse o seguinte, se você quiser e puder, confira comigo, por favor, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, que assim nos diz, texto muito conhecido de todos, eu sei, e que é importantíssimo para esses últimos dias, e provavelmente o autor de Hebreus, escrevendo o versículo 1 e 2, estava ali sendo guiado pelo Espírito Santo com a lembrança do que aconteceu com Ló. E ele diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, que grande ensinamento aqui, que é o que temos que fazer, irmãos. Não somente olhar para Jesus, mas nos lembrarmos de que temos que correr para Ele, temos que correr para o Senhor, temos que buscar estar cada vez mais perto, cada vez mais achegados, cada vez mais íntimos do Senhor. E será que nós estamos vivendo assim, amados? Será que hoje você ama Jesus mais do que você amava há um ano atrás? Ou mesmo há um mês atrás? O seu amor por Jesus está aumentando cada vez mais? Ou está arrefecendo cada vez mais? Diminuindo na medida em que passa o tempo? Nós temos que amar cada vez mais ao Senhor. Agora, amor não é uma coisa forçada, irmãos. Como é que eu passo a amar mais o Senhor? Meditando naquilo que Ele fez por nós, conhecendo a Jesus. Por isso a palavra nos instrui, crescei na graça e conhecimento de Cristo. Por que a palavra não diz só crescei no conhecimento de Cristo? Porque a graça de Deus é que nos deu a Jesus. E quanto mais eu medito na graça de Deus, ou seja, de que mesmo eu ainda sendo pecador, o Senhor teve misericórdia de mim e me fez conhecer a salvação em Cristo, sem que eu a merecesse. Eu não mereço ser salvo. Nenhum de nós merece, irmãos. Quando alguma coisa ruim nos acontece, é exatamente isso. Aliás, é pior do que isso que a gente merece. E quando alguma coisa boa nos acontece, a gente tem que se surpreender. Uau, como Deus é misericordioso, que está me fazendo bem, mesmo eu sendo mau. Jesus mesmo disse, se vocês que são maus, chamou todo mundo de mau, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Que peçamos o Espírito Santo. Isso é o principal, irmãos. Eu digo para você que nesses últimos dias é a única coisa que a gente tem que pedir, irmãos. O Espírito Santo, porque cheios do Espírito Santo, nós temos a direção de Deus. Saberemos exatamente o que fazer, não ficaremos confusos. Eu aproveito até, se essa mensagem for para o YouTube, aproveito para pedir perdão a tantas pessoas que me escrevem, Pastor Tom, me perguntando, Pastor Alan, o que eu devo fazer? Eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo? São tantas, pastor, que não dá nem para responder. E por isso, constantemente, nas pregações, eu preciso dizer isso. Sejam cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo dirá o que nós temos que fazer. Dará direção a cada um individualmente. Pode ser que para alguém ele diga, saia da cidade grande, vá para um tal lugar e vai direcionar tudo, pastor. Ele vai direcionar tudo. Deus dá a direção. Como eu gostaria de sair de São Gonçalo, irmão, São Gonçalo é a cidade mais violenta do estado do Rio de Janeiro.
Se você colocar notícias de São Gonçalo na busca da internet, só vai aparecer coisa ruim. Toda semana da nossa casa a gente escuta barulho de tiros, por exemplo. Escutávamos até muito mais, ultimamente a gente está até estranhando, que está cada vez diminuindo, mas voltou novamente. Teve um tempo que ficou bem tranquilo, acho que enquanto estavam recebendo o auxílio emergencial, né? Aí o auxílio está acabando, aí estão dando uns tirinhos de novo. Eu queria sair de São Gonçalo, mas o Senhor não permitiu. Não permitiu. Não foi a vontade do Senhor, pelo menos ainda. E eu não quero dar um passo sem a direção de Deus. Porque uma coisa eu descobri, irmãos. O único lugar seguro que existe, o único lugar realmente seguro que existe é o centro da vontade de Deus. Deus não tem compromisso comigo e com você. Deus tem compromisso com a sua palavra. E se nós estamos obedecendo a direção de Deus, então Deus vai nos guardar, porque estamos compromissados com a palavra dele. Aleluia! Já por 2 vezes em São Gonçalo, quando nós voltávamos para a igreja, bandidos de moto apontaram o revólver para nós. Da primeira vez apontaram direto para minha esposa, não foi, amor? Direto para ela. Estávamos voltando da igreja por volta de 10 horas da noite. Os bandidos lá de moto, 2 na moto, de trás apontou o revólver para minha esposa. Eu fui parando o carro, do nada ele desistiu e foi embora. E da segunda vez a mesma coisa. Alguns poucos anos depois, a mesma coisa. Estávamos voltando para a igreja num outro endereço, numa outra casa que nós nos mudamos. E mais uma vez, os bandidos apontam para nós e a minha esposa, diminui. Eu falei, o quê? Eu não tinha reparado que tinha os bandidos lá apontando. Ali, ó, o bandido ali apontando. Aí eu fui diminuindo, imaginando que o bandido ia falar, perdeu. Mas não, eles desistiram. Abaixaram o revólver e foram embora. Para a glória de Deus. Porque é Deus que nos guarda. Se eu estivesse talvez no meio do mato, num local lá, supostamente protegido, ali talvez eu seria assaltado. Quem sabe até maltratado, quem sabe até assassinado. Porque o único lugar seguro que existe é o centro da vontade de Deus. Não tem violência só na cidade grande não, tá, irmãos? Não se engane. Então, queridos irmãos, que nós olhemos para Jesus e corramos para Ele. Que nos lembremos daquilo que o pastor Tom disse agora há pouco, que o diabo quer roubar de nós, é a nossa fé. Como ele disse, esse grãozinho de mostarda aqui no nosso coração. É isso que o diabo quer roubar de nós. E é isso que nós temos que nos lembrar sempre, irmãos. De estarmos em Cristo, Ele é o nosso refúgio. Por isso, queridos, Paulo, na sua última epístola escrita, sabendo que ele seria martirizado, que ele daria a sua vida por Jesus, na segunda epístola dele a Timóteo, ele declara, combati o bom combate, completei a carreira. Há uma carreira para nós, uma corrida, na qual nós temos que estar na direção de Cristo, e Ele é esse caminho, Ele é o caminho que conduz à vida. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele não disse, combati o bom combate, completei a carreira, consegui comprar uma casa no campo para me esconder do anticristo. Não foi isso que ele disse. Guardei a fé. É isso que importa. Morrer, todos morrem um dia, irmãos. A carne de todos nós perecerá. Mas aquele que estiver em Cristo, ainda que morra, viverá. E viverá para sempre. Louvado seja o Senhor. E Paulo, então, estava tranquilo, sabendo que no instante que lhe degolassem, porque assim ele morreu perdendo a sua cabeça por amor a Jesus, no mesmo instante, ele já estaria adentrando aos céus. Lembram-se de Estevão? Como é que você imagina Estevão sendo apedrejado? Eu não imagino que ele estivesse com um olhar de dor, de medo, não, de tristeza. Não consigo imaginar Estevão assim. Porque quando Estevão estava sendo apedrejado, ele disse, eis que vejo os céus abertos,
e o Filho de Deus, e o Filho do homem à destra do Pai, ou seja, Jesus Cristo à destra do Pai, de Deus. Ele teve aquela visão celestial, e eu tenho certeza que ali ele já não sentia mais dor nenhuma, ele já estava anestesiado, e a sua face sorria, porque ele contemplava o Senhor. E a palavra diz que, Estevão disse que viu o Senhor de pé, à destra do Pai, de pé, honrando a morte de Estevão. Não há modo mais honroso de se partir desse mundo do que dando a nossa vida pelo Senhor. Não tenha medo, confie nele. Eu tenho certeza dessa anestesia celestial para todos aqueles que amam o Senhor e que estão dispostos a dar a sua vida por Ele. Não tenham medo dos que nos perseguem, do que está por vir. Ficará pior. Da última vez que eu estive aqui eu disse isso, lembra, pastor? Tem uma notícia para dar a vocês, vai ficar pior. Lembram disso que eu falei? E já está ficando, não é? Cada vez mais estreito, cada vez mais difícil. Mas confiemos no Senhor. Confiemos nele. E finalmente, depois de dizer, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, ele acrescenta, escapa lá para o monte, para que não pereças. E eu quero enfatizar, queridos irmãos, que as promessas do Salmo 91 não são para quem tem um refúgio no campo, não são para quem está no alto de uma serra, não são para quem cavou um bunker para se esconder. As promessas do Salmo 91 são para aqueles que estão refugiados no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Estamos nesse esconderijo, irmãos. Estamos refugiados em Cristo, irmãos. Em 2 Samuel, capítulo 22, 47, está escrito, vive o Senhor e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Ele é a rocha da nossa salvação. Sabendo disso, o salmista Davi escreveu, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. Todo esse salmo é maravilhoso e nos lembra que Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. E se Ele der a direção para alguém comprar algum terreno fora da cidade, amém. Aquele nosso irmão que nos levou lá para conhecer esse local, é um irmão muito querido e que disse que Deus mandou ele fazer isso. Então, amém. Se Deus mandou, amém. Mas não faça nada que Deus não te direcionar a fazer. Porque senão saímos do centro da vontade de Deus. E Ele não terá compromisso de nos proteger, de nos guardar. E eu quero encerrar aqui, irmãos, com apenas mais 3 leituras rápidas. E a última eu queria que vocês fizessem comigo. Para nos lembrar de que o Senhor é o nosso refúgio. Eu quero ler só 2 passagens de Provérbios. Provérbios, capítulo 11. Agora eu estou até com dificuldade de entender a minha letra. Eu acho que é 14. 14, 6. No temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para seus filhos. Isso é promessa da palavra de Deus. E finalmente Provérbios 18, versículo 10. Essa deve estar certa. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. O Senhor é o nosso refúgio, irmãos. Para Ele nós temos que correr. A quem Ele refugia? Àqueles que o temem. Àqueles que andam no temor do Senhor. Àqueles que não brincam com Deus. Àqueles que seguem os conselhos que agora há pouco o pastor Tom nos deu, de andarmos com um procedimento correto para com o nosso próximo e em santidade.
E isso é fruto da graça de Deus em nós. Quando compreendemos o quanto Deus nos amou, irmãos, a ponto de dar o seu Filho por nós, queremos corresponder a esse amor, obedecendo os seus ensinamentos, tanto de santidade quanto de justiça, tanto de nos abstermos do mal, quanto de fazermos o bem. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E agora essa última leitura eu queria que você fizesse comigo em Mateus, capítulo 10, versículo 27 ao 39, aonde o próprio Senhor Jesus nos ensina, a partir do versículo 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Vejam como isso é exatamente o que nós vimos no primeiro ponto. Não podemos nos calar. Temos que pregar o Evangelho a todos, em todo o tempo. E prosseguindo, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vende 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, vai achá-la. Será que nós estamos amando o Senhor mais do que todas as coisas que há nesse mundo? Ou estamos distraídos na campina, distraídos com esse mundo, deixando de olhar para Cristo, deixando de correr a carreira que nos está proposta, deixando de guardar a fé? Será que nós estamos amando o Senhor mais do que a todos? Mais até do que nossos familiares? E amar a Deus mais do que aos familiares não significa abandonar os nossos familiares para nos escondermos no meio do mato, deixando de ter amor por aqueles a quem Jesus deu também a sua vida. Amar os familiares mais do que a nós mesmos, amar o Senhor mais do que amamos os familiares, melhor dizendo, significa que não podemos deixar de pregar o Evangelho para eles. Mesmo que isso os aborreça, nós não participarmos do que eles fazem de errado. E por amarmos o Senhor, dizemos não para o nosso pai, para a nossa mãe, para um filho que amamos, dizemos não, porque aquilo que eles estão querendo fazer e querendo que façamos com eles é errado, é pecado, e não podemos nos calar. É disso que o Senhor está falando. Isso é amar a Jesus mais do que amamos os nossos familiares. E finalmente, será que nós amamos ao Senhor mais do que amamos a nós mesmos? Mais do que amamos a nossa pele? Porque muitos querem salvar a sua pele, é só isso que querem. Salvar a sua pele, é só isso que querem. Não querem dar a sua vida pelo Senhor. Não querem ter a honra de ser mártires,
como Estevão, como Tiago, e depois como Pedro, como Paulo, Policarpo e tantos outros ao longo da história cristã. Não querem ter a honra de dar a sua vida por Jesus, de pregar até o último instante perante as autoridades. Que o Senhor nos dê a oportunidade de pregar perante as autoridades, ainda que não se convertam, como Ló, que pregou para os seus genros e não se converteram, mas nós fizemos a nossa parte. E já que nós estamos em Mateus, vamos para o capítulo 24, por favor, porque é isto que nos está reservado, queridos irmãos. Mateus 24, versículo 9, nós ainda estamos no princípio das dores, irmãos, do versículo 8, e a partir do versículo 9 começa a grande tribulação. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, aqui no grego original é atribulados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por isso, irmãos, é grande tribulação, porque todas as nações odiarão aqueles que amam a Jesus. Você está se preparando para isso? Para você não negar o Senhor, porque esse tem que ser o nosso foco, nos prepararmos, não apenas psicologicamente, emocionalmente, mas sobretudo espiritualmente. Se alguém tem condições de sair da cidade, Deus está orientando isso, que o faça. Mas o principal, irmãos, é entendermos que mais cedo ou mais tarde, onde quer que estejamos, seremos encontrados. E irão querer que neguemos o Senhor. Nós não somos melhores que os primeiros cristãos, amados, do livro de Atos. Não somos melhores que Estevão, que foi o primeiro mártir. Muito menos melhores que Pedro e Paulo, que também morreram por amor a Cristo. Como é que podemos achar que justamente essa última geração de crentes, tão fraca na fé como está, seria poupada de uma tribulação final? Assim como a história da igreja começou debaixo de tribulação, assim terminará. Mas eu não estou dizendo isso para vocês terem medo. Muito pelo contrário, é para que nos alegremos. Teremos a oportunidade de sermos mártires, irmãos. Isto não é masoquismo, irmãos. Eu não gosto de sofrer. Ninguém gosta. Ninguém em sã consciência vai querer sofrer, irmãos. Mas o que me alegra é saber que tudo isso antecede a vinda do Senhor. O que me alegra é saber que a maldade desse mundo está por acabar para sempre. E para sempre habitaremos em justiça com o Senhor, com um corpo glorioso, que não mais será tentado ao pecado, que não mais sofrerá, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais lágrima. Só haverá vida em abundância com Cristo para sempre. Aleluia! Eu não digo isso para amedrontar ninguém. E eu não estou aqui dando data para nada, irmãos. O que eu digo aqui pode tanto acontecer daqui a um mês, quanto daqui a um ano, quanto daqui a 10 anos. Deus é que sabe, queridos irmãos. Mas uma coisa eu sei que temos que fazer: nos prepararmos espiritualmente. Precisamos, em primeiro lugar, compartilhar o que sabemos. Em segundo lugar, nos lembrarmos de que nós também precisamos cuidar da nossa salvação. E em terceiro lugar, nos lembrarmos de que o único refúgio seguro que existe é Cristo. E ele prossegue dizendo no versículo 10, Mateus 24, 10, nesse tempo, muitos serão escandalizados. Estão vendo aí? Escandalizados significam tropeçarão, abandonarão a fé, é a grande apostasia. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tome cuidado com isso, irmãos. Que o teu amor não se esfrie, queridos irmãos.
Cuidado para você não perder o amor pelo teu semelhante, por quem Jesus também deu sua vida. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho. Essa palavra testemunho, a raiz dela é mártir. São pessoas que estão dando a vida por amor a Cristo, pregando o evangelho, mesmo morrendo por amor a Cristo. Pregarão o evangelho em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Que nós estejamos entre estes, irmãos, pregando o evangelho até o fim, e não querendo salvar a sua pele, porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que estiver disposto a perder a sua vida por amor a Jesus, vai encontrá-la na eternidade com Deus. Louvado seja o Senhor. Quero convidar você a orar junto comigo nessa hora. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua advertência às nossas vidas, Pai. Te agradecemos pelo Senhor nos advertir de que nós, ó Senhor, não podemos nos calar, não podemos ser egoístas e guardar tão grande salvação apenas para nós. Ainda que não nos ouçam, não podemos nos calar. Ajuda-nos a falar de Ti, Senhor. Pai querido, oramos como os Teus servos em Atos capítulo 4, que pediram intrepidez e ousadia para pregar o Evangelho, mesmo diante das ameaças. Pai, recentemente houve a proibição de se pregar o Evangelho para quem não quiser ouvir. Ó Senhor, temos ideia do quanto isso vai fazer com que servos do Senhor venham ser processados por estar pregando em praça pública, por estar pregando onde quer que seja, e que, Senhor, podem ser processados por homens maus, que vão dizer que estavam sendo ali aborrecidos com aquela pregação. Ó Senhor, a perseguição já começou, Pai. Mas que nós não venhamos deixar de pregar o Evangelho, que nos lembremos do que Pedro por 2 vezes declarou àqueles que haviam lhe prendido, lhe ameaçado, e ele disse: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E a Tua palavra nos manda pregar o Evangelho, e não podemos deixar de falar de Cristo. Dá-nos, ó Pai, intrepidez e ousadia, e os Teus servos, pedindo intrepidez e ousadia, receberam o Teu Santo Espírito, foram cheios do Espírito Santo e continuaram pregando e ensinando em nome do Senhor Jesus. Então, Senhor, dá-nos o Teu Santo Espírito, Pai. Ó Pai, nos arrependemos de todo pecado, não queremos pecar, ajuda-nos a não cometermos a loucura do pecado. Ó Senhor, nos arrependemos, nos humilhamos e Te pedimos, perdoa-nos, ó Pai, por graça e misericórdia. Senhor, perdoa-nos e dá-nos o Teu Espírito Santo, Pai. Que não nos esqueçamos que a salvação é individual, que não nos esqueçamos de que temos que Te amar cada vez mais, e que não nos esqueçamos que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza, a rocha da nossa salvação. Ó Santo Deus, que não nos esqueçamos que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Confiamos em Ti, confiamos em Ti. E ainda que tudo pareça contrário, nós queremos continuar confiando em Ti, porque a nossa fé não se baseia no que vemos, Pai. Sabemos da Tua promessa que aquele que crê, Senhor, verá a Tua glória.
segundo a promessa do Senhor Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Ajuda-nos a guardar a fé, te pedimos, ó Pai. Ajuda-nos a guardar a fé. E que tenhamos sabedoria de não ficarmos nos amedrontando a nós mesmos, alimentando o medo em nós, com notícias que às vezes nem são verdadeiras, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos sabedoria, Pai. Que não venhamos, ó Senhor, ser enganados nesse tempo do fim de tanto engano. Ajuda-nos a permanecermos firmes na fé para a Tua glória, Pai. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus, a quem amamos e damos a nossa vida, e a quem seja toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém, amém. E graças a Deus, graças a Deus.